A sucessão de um clube da dimensão do Botafogo precisa ser encarada com cada vez mais seriedade e como um grande desafio. Se fôssemos uma cidade, seríamos a de terceira maior população do nosso país. Se fôssemos um país, teríamos uma população maior do que 90 países do planeta. Mas somos mais que isso. Somos o Botafogo de futebol e regatas, referência global de alto rendimento esportivo. Nosso prestígio foi construído através de grandes conquistas e do feito de memoráveis atletas e equipes. Mas a notícia preocupante é que sucessivas administrações de eficiência insuficiente colocam em risco a solidez da nossa gloriosa marca centenária e algo precisa ser feito. O fato é que não há mais tempo a perder. Com o exato sentido dessa urgência e inspirados em um equilibrado repertório de razões positivas, um grupo multidisciplinar de botafoguenses entendeu que era a hora de agir. A prática recorrente de promover alguns avanços, mas falhar na hora de decolar, marca das últimas administrações do clube, precisava ser superada. Nascia então o grande salto. Subverter a fatigada lógica sucessória do clube é um dos objetivos expressos na dinâmica do grande salto, que adotou outras premissas consideradas fundamentais para o projeto. E são elas: reconhecer os avanços conquistados pelas gestões anteriores, respeitar intransigente os legados, mas compreender que o modelo atual atingiu seu limite de competência e faltou o grande salto. Contratar imediatamente consultoria para equacionamento da dívida e apoio na estruturação organizacional do clube. Profissionalização do processo de contratação de gerentes e executivos com imediato fim do nepotismo. ênfase no futebol com nova estruturação organizacional e modernização do fluxo decisório. Formação de uma equipe de ponta, com a contratação de gestores profissionais com histórico vencedor e perfil de liderança. Perseguir como meta permanente a conquista de um ciclo vitorioso sustentável para o nosso futebol. Estabelecer uma relação profissional e fraterna com a torcida e com os sócios proprietários e sócios torcedores. O nosso futebol reflete em síntese a lógica global do Botafogo dos últimos anos. Completamos em 2013 o 18º ano sem nenhuma conquista de expressão e tivemos como melhor resultado desde então um 4º lugar em um campeonato brasileiro. É inconcebivelmente pouco para um clube com a nossa dimensão. Para enfrentar esse cenário de acomodação e declínio, propomos como linhas gerais para o tema: ênfase total no futebol, com a contratação de gestores profissionais, com histórico vencedor e perfil de liderança, sem experiências ou apostas. Implantação de uma filosofia alvinegra de futebol, do jeito Botafogo de jogar bola. Urgente reestruturação organizacional do departamento, com sua imediata estruturação funcional, modernização do fluxo decisório e hierarquia claramente definida. Imediata construção de um CT, integrando definitivamente o futebol profissional com a base, prevendo alocação para equipes internacionais e para a realização de clínicas e workshops. Um dos grandes entraves de toda a dinâmica dos clubes começa em seu modelo organizacional. Um conselho diretor de entes não remunerados, sem dedicação exclusiva, entendem que podem conduzir problemas de altíssima complexidade. Os clubes bem-sucedidos pelo mundo afora já entenderam e superaram o impasse gerado pela relação entre os não remunerados e os remunerados, e o Botafogo tem que avançar nesta dinâmica. Para isso, o grande salto propõe: imediata modernização das relações entre os entes políticos e os profissionais remunerados, fortalecimento do papel dos executivos, promovendo e dando amplo apoio à estruturação organizacional e executiva, contratação exclusivamente através de procedimentos de mercado, via consultorias e agência de empregos, com o fim do nepotismo e dos favorecimentos. Ajuste nas funções dos entes políticos, modernizando o papel dos entes não remunerados,
que passarão a funcionar como facilitadores, mediadores e auditores da dinâmica executiva, atuando mais fortemente nas funções de planejamento estratégico, relações institucionais, relações internacionais e interface com os poderes. Uma questão essencial que emperra ainda mais o desenvolvimento do nosso clube é a dívida gigantesca que fomos contraindo ao longo de décadas. Tão séria quanto a dívida é a ausência quase absoluta de providências realmente estruturantes em relação a ela. Sabemos do enorme desafio que é conduzir um clube que se equilibra sob a perversa lógica da antecipação de receitas e as penhoras, além da atenção responsável que precisa ser dada aos acordos oficiais, como o ato trabalhista. Uma série de procedimentos precisam ser adotados para enfrentar de frente o problema. Contratação de consultoria para auditar e iniciar o equacionamento da dívida. Profissionalização do setor financeiro com a contratação de executivo para o setor com experiência profissional comprovada e vivência em ambientes de reestruturação. Fortalecimento da atuação institucional e jurídica, assegurando respeito aos acordos e acompanhamento e interseção junto aos responsáveis pela elaboração de programas como o Proforte. Atração de investidores internacionais, usando o prestígio de nossa marca e a infraestrutura e visibilidade do Engenhão durante e após o ciclo olímpico. Um outro grande desafio será o de implantar uma política de valorização das pessoas. Os funcionários dos clubes foram tratados ao longo do tempo de forma absolutamente defasada no que diz respeito às políticas voltadas para a valorização das pessoas. Sobre esse assunto, o Grande Salto prevê criação de diretoria de gestão de pessoas que implantará modelo organizacional baseado na qualificação continuada e na meritocracia. Profissionalização da contratação e implantação de uma política de cargos e salários. Implantação de sistema de remuneração condicionada a metas. Implantação de programa corporativo de formação gerencial e executiva para estagiários e trainees. A acomodação com os meios disponíveis e a falta de iniciativa no que diz respeito às relações institucionais com a imprensa e com as entidades do futebol geram uma enorme perda de oportunidades para o clube. Sendo assim, o projeto prevê bom relacionamento com independência com o poder público e entidades do setor ligadas ao esporte e ao futebol. Estímulo à qualificação do relacionamento corporativo com a imprensa, estabelecendo rotinas de aproximação com as redações e empresas de comunicação em geral. A ampliação do relacionamento com a imprensa, buscando fortalecer as relações com os setoristas responsáveis pelo noticiário esportivo e chegada de modo sistemático e organizado aos cadernos de economia e negócios. Desestímulo à filiação partidária, exigindo que os entes eleitos, presidente e vice-presidente, não sejam afiliados a partidos políticos durante o mandato. Aproximação com políticos alvinegros, estimulando a relação republicana transparente e propositiva com políticos de expressão torcedores do clube. Qualificação do relacionamento com as entidades representativas do futebol e do esporte em geral, como Ministérios dos Esportes, FIFA, Conmebol, CBF, COI, COB e FERJ. O Engenhão é certamente um dos grandes desafios. Na estratégia do Grande Salto, estão previstas ações de potencialização e profissionalização desse ativo, que configura-se como uma das maiores conquistas de nossa história e precisa ser explorado com mais competência, criatividade, inovação e espírito alvinegro. A reabertura da Arena está prevista para janeiro de 2015 e o projeto do Grande Salto prevê chamá-lo de Estádio Newton Santos. Sem interferir no atual nome do complexo, é compromisso inegociável do Grande Salto rebatizar o Engenhão de Estádio Newton Santos. Intervenções estéticas e removíveis serão aplicadas no mínimo pelo tempo que durar a concessão. Uma gloriosa e pacífica demarcação de território promoverá finalmente o reconhecimento público à altura do maior lateral esquerdo de todos os tempos.
Além disso, será criado o Espaço Newton Santos, uma mostra permanente sobre o grande craque alvinegro que será montada em área de grande circulação e visibilidade. O estádio precisa também ampliar seu processo de profissionalização, além de aproveitar ao máximo o legado olímpico. Faz parte dos objetivos do Grande Salto definir e implantar estratégias e interlocuções oficial junto ao COI-COB para conhecer detalhes, acompanhar as mudanças e assegurar o máximo dos melhores legados possíveis para o Botafogo relacionados ao ciclo pós-olímpico do estádio. Para finalizar, o projeto propõe a definitiva profissionalização da gestão, com a contratação de um executivo com dedicação exclusiva ao estádio. E a torcida alvinegra será sempre o grande objetivo do projeto. Sendo assim, o Grande Salto atenderá finalmente um dos maiores anseios de nossa torcida. Sem prejuízo às nossas estratégias comerciais, muito ao contrário, em apoio às nossas estratégias, considerando a reabertura do Maracanã, o Engenhão será finalmente a Casa Alvinegra. Realizaremos através de designers e arquitetos a ansiada customização do estádio, transformando-o na verdadeira Casa Alvinegra. O processo será dividido em duas fases. Na fase 1, antes da Olimpíada, removível. Na fase 2, pós-Olimpíadas, mais estruturada e pelo tempo do contrato. Realizaremos ainda um total estímulo à festa dos nossos torcedores, com espaço para a guarda de material, com acesso controlado, regras e procedimentos claramente estabelecidos, rotinas de fiscalização e definição de punição para aqueles que não as cumprirem. E com a reedição da geral, a área com preços populares, reproduzindo de modo moderno e estruturado o espírito da geral do antigo Maracanã. O estádio estabelecerá um profundo relacionamento com seu populoso entorno. E para o sócio proprietário, o novo Engenhão trará mais uma surpresa: a construção em parceria de uma sede social olímpica no Engenhão, que irá atrair novos sócios do entorno, que terão direito de frequentar exclusivamente a sede Engenhão. O projeto prevê especialmente melhorar a entrega de vantagens para os atuais sócios proprietários, que além de General Severiano, poderão frequentar a sede social olímpica do Engenhão, que contará no mínimo com piscina, sauna, quadra polivalente, parque infantil e restaurante. Percebe-se um claro subaproveitamento dos grandes espaços disponíveis no complexo do Engenhão. Sendo assim, a proposta do Grande Salto prevê uma intensa ocupação desses espaços na busca obstinada pela aproximação com nossa torcida, com a população do entorno e com a geração de receitas. Sendo assim, já está pronto o projeto do Parque Olímpico Infantil, que assegurará lazer olímpico a partir da implantação de atrações infanto-juvenis, assegurando um melhor aproveitamento dos espaços disponíveis e rentabilizando o equipamento. Um estádio da dimensão do Engenhão tem que assumir suas responsabilidades sociais. Um esforço contínuo estrategicamente elaborado irá atrair projetos de responsabilidade social e esportiva para o complexo do Engenhão. Serão 2 os requisitos básicos exigidos: ampliar a utilização do espaço, cumprindo um papel social mais relevante e não onerar a operação. Certamente a Olimpíada, que terá como palco principal o Engenhão e irá nos tirar durante um período do estádio, precisa ser tratada como uma excepcional oportunidade para fortalecimento das ações relacionadas ao turismo, à memória e ao entretenimento. Sendo assim, o projeto prevê a criação da Mostra Olímpica Brasileira, uma atração permanente de alto valor turístico que reunirá, como em um museu digital e analógico, legados da Rio 2016 e toda a história olímpica nacional, além da intensificação da realização de shows e eventos, com a espetacular projeção do Engenhão pelo mundo afora, com um dos efeitos da Rio 2016. O fiel sócio proprietário alvinegro precisa ser recompensado
Com poucos atrativos, a despeito das melhorias na sede social do clube, o sócio vive o dilema de pagar e fazer pouco uso, ter pouco do que desfrutar, e isso precisa ser revertido. É preciso ampliar a entrega do pacote de valores do título alvinegro e para isso o projeto prevê a valorização do título com a ampliação dos direitos e vantagens a partir de uma maior estruturação das sedes e barateamento de custos de locação de espaços. Direito de assistir aos jogos, passando a ser sócio proprietário torcedor, com a inclusão no título do direito de assistir aos jogos. Melhorias na sede social General Severiano, com piscinas mais estruturadas, melhores serviços e atendimento de melhor padrão. Construção de 2 pisos adicionais acima dos restaurantes com sala de jogos, mini-cinema, lounge e espaço beleza, com manicure e cabeleireiro. O projeto prevê estabelecermos convênio com a UFRJ para a utilização nos fins de semana e feriados como estacionamento à área do campus da instituição. Direito ao uso da sede social olímpica no Engenhão, aproximando os sócios do time de futebol e incorporando a rotina tradicional de passar o dia no clube e assistir aos jogos no fim da tarde. O sócio torcedor é um outro grande desafio que precisa ser enfrentado com mais qualidade e profissionalismo. A frequente mudança de operadores e a baixa qualidade no atendimento é a marca de um programa que, a despeito de algum esforço de estruturação, está longe de prestar um serviço de qualidade. A primeira decisão diz respeito à gestão do programa. Um amplo processo gerencial prevê a auditoria dos atuais contratos do programa de sócio-torcedor e o gerenciamento próprio do programa. Uma profunda estruturação funcional, com o fim das filas, demoras e dúvidas e o aperfeiçoamento contínuo das rotinas, com vistas a assegurar a máxima qualidade ao programa. Além disso, estão previstas a elaboração de pacotes com preços mais atraentes e com descontos progressivos por fidelização. Será promovida uma sólida estruturação dos pacotes para torcedores de fora do Rio de Janeiro, com vantagens claras, áreas exclusivas de relacionamento virtual, participação em promoções e campanhas especiais. As torcidas organizadas são um capítulo à parte. Procedimentos não republicanos e desestruturados transformam as relações entre os clubes e suas torcidas organizadas em um grande problema. O projeto do Grande Salto prega um intransigente cumprimento da lei, onde atos de bandidagem e seus autores sejam punidos com o estrito rigor da lei, mas que sejam preservadas e estimuladas a fazer ainda mais festa aquelas torcidas que agem na legalidade. Em relação a esse tema tão atual e urgente, o Grande Salto prevê definir um modelo de relacionamento profissional e um interlocutor por parte de cada torcida. Definir rotinas, direitos, deveres e penalidades. Apoiar o poder público na identificação e punição dos componentes infratores. Reconhecer e apoiar a ASTOB, entidade representativa das torcidas alvinegras. Definir um interlocutor profissional do clube, qualificado para interagir com as torcidas a partir das rotinas pré-determinadas. Transformar o problema em oportunidade, tratando as torcidas como parceiras de relacionamento e de negócios. Estabelecendo uma rotina de desenvolvimento de produtos oficiais licenciados, gôndolas nas lojas e quiosque no estádio em um transparente jogo de ganha-ganha. Os ídolos têm sido tratados com pouca reverência e atenção no atual momento do clube. Uma sistemática desatenção fica encoberta por procedimentos midiáticos sem consequência, que visam mais dar uma satisfação à opinião pública do que tratar o assunto com a consequência necessária. O Grande Salto trata o assunto de modo profissional, fraterno e sustentável e propõe transformar em negócio. Produtos oficiais licenciados, aproveitamento profissional, gôndolas nas lojas e quiosque no estádio devem dar acesso sistemático ao nosso torcedor com produtos oriundos de suas imagens. Criar uma escola para ex-jogadores, com um programa permanente de qualificação para quem ajudou a contar a nossa história.
Criar um setor específico de relacionamento com os ídolos, estabelecendo uma relação profissional organizada e baseada em parâmetros organizacionais claramente definidos, rotinas e planejamento. Transformar em negócio ganha-ganha, valorização dos ídolos e maior aproveitamento promocional, ampliação na participação em eventos, oferta de título de sócio-torcedor, entre outros benefícios. O Botafogo hoje não conta com nenhum dos ídolos trabalhando em nenhum setor do clube. Sendo assim, propomos um aproveitamento profissional, estabelecendo uma rotina de relacionamento com os ídolos, identificando valores profissionais e assegurando o máximo aproveitamento desses valores. Os reconhecidos avanços de nossa base têm sido ainda insuficiente para formar em casa de verdade jogadores em escala. A maioria dos jogadores da atual e boa geração de meninos do clube são os chamados meia-confecção, que já chegam com seus passes rateados e com pouco retorno financeiro para o clube. A profunda desestruturação física da base com o fechamento de Marechal Hermes impacta profundamente no desenvolvimento de um trabalho mais eficiente, já que o improviso de Caio Martins não é o local ideal para o pleno desenvolvimento dos trabalhos. Sendo assim, propomos para a nossa base ampliar as parcerias para a fase inicial de formação e tratar como negócio. Estabelecer rotinas e metas de triagem. Criar um centro para identificar e capacitar atletas para a base. Estabelecer programa de metas de qualificação da base. Estabelecer uma filosofia única de trabalho, integrando ainda mais a base ao profissional e a todas as categorias iniciais. Criar uma escola corporativa para a formação de profissionais com ênfase no aproveitamento de ex-atletas. Estabelecer uma política de olheiros profissionais, priorizando a utilização de ex-atletas do clube espalhados pelo Brasil. Nossa tradição de formação de talentos olímpicos precisa ser mantida e ampliada, mas precisamos atuar com mais eficiência na captação de recursos com vistas a ampliar e assegurar a autossuficiência aos esportes olímpicos, incluindo nosso remo, desonerando o futebol. Para esse urgente assunto, o projeto prevê implementar e sistematizar uma nova estratégia de gestão e financiamento através de lei de incentivo, criar uma entidade civil sem fins lucrativos com o objetivo de administrar os esportes olímpicos. A entidade terá estatutariamente o presidente como responsável. Ampliar a utilização técnica de ex-atletas. Contratação de gestor de mercado para conduzir a dinâmica executiva dos esportes olímpicos e do remo alvinegro. O marketing e o comercial são hoje áreas do clube que prescindem de muita atenção. Em relação ao comercial, é fundamental estruturar um plano estratégico e montar uma equipe de vendas trabalhando no êxito, integral ou parcialmente, e que nos represente na comercialização de um varejo relacionado aos ativos do clube. É urgente a necessidade de avaliarmos o projeto de franquias e os contratos de patrocínio, estabelecendo metas de faturamento. Fundamental ainda, aprofundar as relações com o futebol, dando mais relevância, de modo organizado, moderno e profissional, às visões do negócio no ambiente do futebol. Reestruturar e ampliar a linha de produtos de marketing. Profissionalizar ainda mais o setor. Os desafios são ainda maiores, e essas propostas são apenas um ponto de partida. O fato é que não há mais tempo a perder e que chegou a hora do grande salto. Para quem, como nós, encara o Botafogo como parte de nossas vidas, isso está mais do que claro e urgente. A partir de agora, o grande salto continuará a agregar mais alvinegros e seguir refletindo, aperfeiçoando e detalhando suas propostas. Queremos agora reunir mais alvinegros, mais sonhadores, mais realizadores. A crença de que o clube avança, mas não decola, é incontestável, assim como nossa determinação de fazer a diferença no processo sucessório do clube. A posição antiga dos ataques e ódios a pessoas precisa dar lugar a uma postura construtiva e moderna, e o grande salto
não quer ser visto nem como oposição, nem como situação, mas como o mais eficiente projeto para suceder o atual ciclo alvinegro e levar o Botafogo de futebol e regatas ao seu destino de vitórias. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Noutros esportes, tua vida está presente, outras nas cores do Brasil de nossa gente.